Secretária Executiva do CONSAN Cabo Verde, em representação do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente, Excelentíssimo Sr. Diretor da Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP, Excelentíssimo Sr. Representante da FAO junto da CPLP. Coube a mim, enquanto elemento da sociedade civil, fazer o resumo do dia, da jornada de trabalho que começou bem cedo e que termina, o dia já está, portanto, bem avançado, mas devo dizer que foi uma jornada muito proveitosa e que trazemos importantes contributos que pensamos irão contribuir para o enriquecimento do nosso trabalho e da nossa caminhada rumo à segurança alimentar e nutricional nos nossos países. Trazemos aqui o que chamamos um conjunto de reivindicações, ou dito de outra forma, propostas, digamos, para o melhoramento dos nossos trabalhos no CONSAN CPLP. Começamos pelas reivindicações ligadas aos sistemas importantes património agrícola mundial, em que reconhecemos a importância da iniciativa e a necessidade de constar na declaração do CONSAN CPLP e o plano de ação também 2018-2020 e a renovação do mecanismo de facilitação da participação da sociedade civil, digamos que tem estado a coordenar o processo. Para o efeito é necessário, digamos, uma capacitação e uma discussão aprofundada da metodologia e também a consensualização dessa mesma metodologia, digamos, da implementação dos CIPAM e se tendo em vista, digamos, a superação de algumas dificuldades que temos reparado noutros sistemas já implementados. A necessidade também de uma forte advocacia junto do Secretariado do CIPAM em Roma, no sentido de assumir o compromisso com esta iniciativa regional e a necessidade da participação da sociedade civil. Achamos que é pertinente a participação da nossa sociedade civil no Comitê Científico do CIPAM e também de representantes dos países de língua portuguesa, portanto, nesse Comitê Científico, dando também a dimensão social que entendemos que falta nesse Comitê. A nível da agroecologia, nós, portanto, temos estado a defender ao longo deste processo, aliás, consubstanciado através também das diretrizes de promoção e apoio da agricultura familiar, sistemas agroalimentares sustentáveis e, portanto, agroecologia como um aspecto importante, digamos, uma política importante desses sistemas e com isto sentimos a necessidade, digamos, de um centro de competências e aqui apelamos o compromisso dos governos nacionais com o centro de competências sobre a agroecologia da CPLP, que, como sabe, portanto, o governo de Santo Tomé ofereceu-se para acolher esse centro, tendo disponibilizado inclusive espaço para o efeito. Também aqui aproveitar para dar as boas-vindas e felicitar o programa proposto, intitulado Programa Piloto de Convivência com a Seca na CPLP, que visa a construção de cisternas para consumo e uso agrícola, com a captação da água das chuvas, porque achamos uma excelente proposta e achamos que tem ligação direta com o direito das mulheres. Como sabem, é a classe, a camada que mais sofre com a falta de água e com o percorrer de longas distâncias à procura da água, e também com a agroecologia, portanto, e aqui queria fazer referência
a troca de experiência com o João Amorim, do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Projetos sobre a Agroecologia do Semiárido Brasileiro, da articulação do semiárido, que acabamos de compartilhar aqui em videoconferência e que nos trouxe algumas luzes, mas também referir que alguns dos nossos Estados, designadamente Cabo Verde, têm uma larga experiência também a nível das Ilhas do Fogo, da Brava e de Santo Antão, nesta matéria. Por isso, digamos, um projeto deste tipo, um programa deste tipo, nos encoraja a continuar, digamos, a melhorar essas condições. Em relação também à rede das margaridas da CPLP, para parabenizar essa iniciativa no plano de atividades, e a institucionalidade e a representação no CONSAN da CPLP. Como sabem, em Brasília foi aprovado, através do ponto que diz no reconhecimento da centralidade do papel das mulheres rurais em assegurar a segurança alimentar e nutricional no espaço da CPLP, incluindo a sua maior participação nos mecanismos de governança da CPLP, através da rede das margaridas da CPLP, segundo o item 11 das decisões. Portanto, apelamos à recolocação deste tema na agenda do CONSAN. Relativamente ao monitoramento da ESAN-CPLP, apelamos ao reforço do processo inicial de monitorização da ESAN-CPLP proposto pelo mecanismo de participação da sociedade civil a nível nacional e regional da CPLP e a implementação permanente no âmbito dos próprios Conselhos Nacionais e Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os resultados de tais processos de acompanhamento permanente deverão ser apresentados nas sessões ordinárias do CONSAN-CPLP de 2 anos, mas também no Conselho Mundial de Segurança Alimentar. Apelamos também ao exercício do monitoramento permanente até 2025, que, como sabem, digamos, o compromisso da CPLP é erradicar a fome na comunidade até 2025, portanto há necessidade de se fazer esse monitoramento. O desenvolvimento também de metodologia de trabalho conjunto, combinada entre todos e apresentada no Conselho Mundial de Segurança Alimentar em Roma. Como sabe, em outubro de 2018 vai haver um Conselho e há uma iniciativa, digamos, com a participação do Conselho do Brasil, do Conselho de Cabo Verde e também da CPLP, portanto, onde vai-se apresentar os resultados, portanto, deste exercício de monitoramento. Relativamente aos grupos de trabalho, também clarificar um pouco sobre o funcionamento desses grupos de trabalho, atendendo que normalmente isto está consubstanciado nos estatutos do CONSAN e normalmente são criados com uma tarefa específica e uma temporalidade também bem delimitada. Portanto, neste momento temos em funcionamento 2 grupos de trabalho, o grupo de trabalho da agricultura familiar e o grupo de trabalho sobre nutrição. Portanto, é preciso clarificarmos estes aspectos. E também há necessidade, portanto, de realçar a importância da participação efetiva de todos os membros, nomeadamente a sociedade civil organizada através do mecanismo de facilitação da participação da sociedade civil ao CONSAN, a partir de uma construção conjunta. Portanto, há necessidade de reformular um modelo de participação da sociedade civil nos processos de preparação da própria agenda dos grupos de trabalho. Relativamente ao nosso espaço de articulação, que é o CONSAN, apelamos à necessidade de se ter alguma coerência na atuação com os princípios do CONSAN, e aqui é uma constatação nas refeições, nos coffee breaks. Portanto, achamos que devemos primar para que haja cada vez mais uma alimentação biológica, saudável e local nesses eventos, digamos, em coerência com a carga ética e os compromissos que são assumidos,
quer no eixo 3 da estratégia, quer nas diretrizes da agricultura familiar, de apoio e promoção da agricultura familiar. A necessidade também de se consolidar o papel do CONSAN CPLP na implementação da estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP, não duplicando os conselhos e os espaços de articulação, mas sim fortalecendo-os. Explicitar também os direitos das mulheres rurais na agenda política do CONSAN CPLP, segundo o item 11 da Declaração de Brasília. Aqui também é importante fazer reconhecimentos. É importante reconhecer o papel da FAO e do escritório da FAO junto da CPLP, incluir um voto de louvor ao escritório da FAO, mas também, em particular, o Francisco Sarmento, aqui ao meu lado, pelo papel central na construção da estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP e das diretrizes de apoio à agricultura familiar. Reforçar o item 22 das declarações da Declaração de Brasília, que diz o seguinte: recomendar que as novas atividades que se relacionam com a EXAN-CPLP sejam atempadamente comunicadas e debatidas com o Secretariado Técnico Permanente ao CONSAN, com vista à sua eventual aprovação e ou concessão de apoio institucional. Portanto, esta é uma necessidade, digamos, de uma construção conjunta dessas agendas. Louvar o facto deste Conselho ter lugar, portanto, antes da reunião de Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, o que para nós é uma vantagem, pois permite a ratificação, digamos, de todas as decisões no imediato e não ter um compasso de espera longo, como aconteceu, por exemplo, com as diretrizes, que só agora vão ser ratificadas. A renovação do mandato do Comitê de Coordenação e do Secretariado do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil ao CONSAN para os próximos 2 anos. Portanto, este é, digamos, a súmula do trabalho feito ao longo desta jornada de hoje e que apresentamos em jeito de recomendações ou reivindicações ao CONSAN. Muito obrigado pela vossa paciência. Boa tarde a todos e a todas do Mecanismo da Sociedade Civil. É um prazer estar aqui convosco. Sei que fizeram um convite ao Diretor-Geral da FAO para estar e ele respondeu que não poderia, apesar de querer muito. Sei que tem vários amigos nesta sala. Eu gostaria muito de estar aqui, mas a agenda dele para Cabo Verde passou a incluir uma deslocação à capital, à cidade da Praia, com um programa oficial de visitas lá, o que vai fazer com que também chegue mais tarde aqui ao SAL. Eu consegui chegar a tempo e, felizmente, mandatado por ele, de alguma forma, para o representar e, portanto, é com muito prazer que aqui estou no encerramento deste evento. Mais prazer ainda por sentir que o trabalho foi muito produtivo durante o dia, pela lista de preocupações apresentada aqui pelo colega. Parece-me que abarcaram praticamente todos os pontos da agenda, digamos assim, do CONSAN dos próximos dias. E penso que isto demonstra um pouco também a maturidade e a capacidade de trabalho do próprio mecanismo. São vários anos já desde que começámos o processo de construção conjunta desta estratégia e de facto, notam-se progressos evidentes na forma como as pessoas vão abordando os temas, as agendas e, digamos que, os processos inerentes à própria construção da estratégia. Portanto, os meus parabéns ao Mecanismo da Sociedade Civil pelo trabalho que tem feito. Acho que num dia de trabalho como este, ter este resultado demonstra uma capacidade de aprofundamento dos temas que é sem dúvida muito importante e acho que é um motivo de orgulho para vós e é certamente para a FAO, que tem procurado apoiar o vosso trabalho desde o início da estratégia. Eu ouvi as preocupações, aquelas que são naturalmente dirigidas à FAO,
vou transmiti-las ao diretor-geral na chegada dele aqui a Cabo Verde. Não tomei notas porque estou a gravar integralmente tudo, é para não me escapar rigorosamente nada, portanto será tudo naturalmente transmitido, e estou certo que terão outros momentos durante esta reunião e outras reuniões para transmitirem essas mesmas preocupações e procurar de alguma forma que elas sejam abordadas nos documentos finais das várias reuniões. Não queria me alongar muito, mas também não queria de alguma forma de aproveitar o momento para chamar a atenção, a reconstrução por vezes da memória histórica é importante, até porque há sempre gente nova a chegar, mas chamar a atenção que este percurso de amadurecimento do mecanismo, de facto é um percurso que começa há muito tempo com a mobilização das redes nacionais em cada país da comunidade, não esquecendo que foi graças a essa mobilização em cada país que a maioria dos países da CPLP, e os colegas dos governos que aqui estiverem provavelmente vão se lembrar disso, que a maior parte dos países passaram a ter as suas estratégias nacionais de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, a primeira grande conquista da sociedade civil em muitos dos países foi o governo sentar-se à mesa com a sociedade civil e anuir na necessidade da existência de um plano, de uma estratégia nacional para o tema da segurança alimentar e nutricional. E esta terá sido, na altura, a primeira grande vitória da Rede Sampalop. Foi o facto de todos os países da CPLP terem estratégias nacionais de segurança alimentar e nutricional, o que tornou naturalmente a emergência de uma estratégia regional na CPLP, após a reforma do Comitê Mundial de Segurança Alimentar, uma continuidade natural. Isto é, se todos os países já tinham as suas estratégias nacionais de segurança alimentar e nutricional e, em alguns casos, tinham aprovado as estratégias, mas tinham dificuldades na sua implementação, fazia todo sentido um esforço regional no sentido de apoiar os Estados-membros da CPLP na construção de uma estratégia regional. E, portanto, fazia todo sentido também que essas redes nacionais se sentassem a uma mesa regional, compartilhada, para poder apoiar o processo de construção dessa estratégia regional. Eu acho importante mostrar este processo porque isto mostra que, de facto, ele veio dos países para a região. Portanto, ele veio de baixo, de facto, para cima. Neste caso concreto, não foi um processo que caiu de paraquedas a partir da sede da CPLP. Pelo contrário, ele foi, nessa altura, um acolhimento muito positivo por parte da CPLP, em particular pelo Secretariado Executivo e, em particular, não quero deixar de mencionar aqui, pela Direção de Cooperação, aqui representada na pessoa do Dr. Manuel Lapão, sem o qual, nessa ocasião, o apoio e empenho do Secretariado Executivo não teriam talvez permitido, num tempo recorde, cerca de um ano, conseguirmos de facto construir uma estratégia e negociar um texto aceito por todos os países, o que foi de facto assinalável no contexto da CPLP. E portanto é sobre este património que nós assentamos, é sobre este património que hoje estamos aqui sentados a esta mesa a construir um bocadinho o futuro. Temos muito que nos orgulhar do trabalho feito, temos alguns desafios relativamente ao futuro. Eu não queria deixar de partilhar a minha opinião relativamente a alguns desses desafios e talvez o primeiro deles tenha a ver com os Conselhos Nacionais. De facto, temos uma vitória inegável, somos talvez a única comunidade de países que conseguiu ter, num tempo relativamente curto, maior do que aquele que nós queríamos, mas curto relativamente às possibilidades reais de operacionalizar estas iniciativas, os Conselhos Nacionais. Faltam muito poucos países terem os seus conselhos, mas isso não significa que esses conselhos estejam a funcionar. É preciso fazer esses conselhos funcionarem efetivamente e, portanto, porque senão terá sido uma vitória vã. E para fazer funcionar esses conselhos é preciso que os seus secretariados técnicos saibam funcionar com os conselhos, tenham orçamento, tenham salários e é necessário que tenham os equipamentos para as tarefas indispensáveis ao funcionamento dos conselhos. Eu peço desculpa por estar a referir isso, mas acho que é uma coisa a enfatizar. De outra forma, os conselhos provavelmente andarão muito mais lentamente do que aquilo que poderiam. Penso também que é muito importante fazer a formação dos conselheiros, trocar experiências entre os países, porque é necessário que as pessoas aprendam a trabalhar com a multissetorialidade. Não é fácil, não é nada fácil. E, além do mais, não é fácil ver a utilidade de trabalhar com setores diferentes e coordenar ações de setores diferentes. E isto aprende-se.
Isto aprende-se fazendo, é aprender fazendo e, portanto, eu acho que intercâmbios de conhecimento nesta área são absolutamente fundamentais e estas seriam, talvez, eu penso, os 2 maiores desafios para o futuro para a área de governança. Relativamente à área de nutrição, eu gostaria de deixar aqui talvez um apelo, é que saibamos todos coletivamente eliminar o mito. Nós não precisamos hoje voltar a ter o discurso de que precisamos de produzir mais comida porque o mundo tem fome. O mundo produz 2,5 vezes a comida necessária para alimentar a população global. O grande problema é que há a população que não tem acesso à comida, a maior parte não tem acesso a uma comida adequada e, basicamente, a humanidade aumentou a produção de calorias, não de nutrientes. E, portanto, hoje, o grande problema da humanidade, basicamente, e digo-vos, até nos nossos países muito maior do que o outro, é, de facto, a questão do sobrepeso, da obesidade e das doenças crónicas relacionadas com essa situação. E, portanto, é hora de destruirmos mitos e pensarmos que temos que atacar este problema de frente, o que significa valorizar os nossos sistemas tradicionais alimentares e as nossas dietas associadas a esses mesmos sistemas. E a CPLP é muito rica nisto. Eu hoje dizia de manhã, e repito, é muito rica nisto porque ela surgiu a partir da comida. Foi, de facto, este intercâmbio no Atlântico e não só de um conjunto de ritmos, de ritos, de plantas, de produtos que conformou uma cultura alimentar comum, que é aquilo que permite estarmos hoje aqui sentados e conseguir estabelecer um conjunto de políticas sobre alimentação conjuntas. Portanto, é hora de dar a volta ao texto e, de facto, afirmar a necessidade de uma nutrição adequada como um direito humano fundamental e trabalhar, penso eu, neste eixo. E, por último, envolver os agricultores familiares nisto, porque sem os agricultores familiares não vamos ter estas dietas sustentáveis provavelmente tão cedo na CPLP e, portanto, eles são peça central deste elemento por contraposição a uma comida de lugar nenhum, digamos assim. Portanto, eu acho que está na hora de começarmos a trabalhar mais fortemente a ideia da comida de verdade e temos que colocar isto nas nossas mesas. Sendo estes os maiores desafios, digamos, do ponto de vista político, na minha opinião, há um operacional que é fundamental: recursos. Nós temos conseguido fazer milagres nos últimos anos, mas é preciso mais. É preciso recursos para implementar um conjunto de atividades e eu penso que valerá a pena fazer um apelo aos Estados-membros para que, de facto, se comprometam mais ativamente com os recursos necessários para a implementação da estratégia. Relativamente à FAO, e para concluir, gostaria de dizer que, de facto, eu penso que o apoio da FAO para esta estratégia foi importante. Eu agradeço o agradecimento, fico muito sensibilizado por ele, mas gostaria de vos dizer que desde a primeira hora a FAO de facto apoiou não só a elaboração da estratégia, mas como a sua implementação. Foi talvez a entidade que mais contribuiu financeiramente para as atividades desenvolvidas até ao momento, mas tudo o que é bom pode ter um fim. Eu não digo que a FAO vá deixar de apoiar, mas todos terão conhecimento que o escritório da FAO em Portugal poderá vir a passar por um processo de transformação em escritório de parceria, o que poderá aumentar de alguma forma a sua capacidade de apoio à estratégia, mas isto só acontecerá se também os Estados-membros contribuírem para que isso aconteça. Como todos sabem, um escritório da FAO num país supostamente rico, ou num país da OCDE, é uma coisa que os estatutos da FAO não permitem. Aliás, recentemente a FAO fechou o escritório em Paris, exatamente por essas razões. Portanto, um escritório de parceria em Portugal e para a CPLP é possível, sim, se os Estados-membros manifestarem a vontade política e realizarem os recursos financeiros para que isso aconteça. Se isso não acontecer, eu chamo a atenção que temos um diretor-geral que fala português, mas não sabemos por quanto tempo, aliás, as eleições são no próximo ano, nós não sabemos qual será a vontade política de um novo diretor ou diretora-geral da FAO para com a CPLP. E, portanto, de facto, há aqui um risco que interessa ao cautelar e penso que isto, se entenderem que o apoio da FAO se mantém relevante no futuro, é também uma área que eu penso que era importante ter em conta nas negociações com os Estados-membros. E não me vou alongar muito mais, queria basicamente terminar mais uma vez dando os parabéns pela prova de maturidade e pelo trabalho realizado pelo mecanismo da sociedade civil e desejar a todos que as vossas expectativas se materializem nos próximos dias naquilo que vier a ser adotado pelo Conselho. Muito obrigado a todos.
Muito boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Engenheiro Aguinaldo David, ponto focal de Cabo Verde no mecanismo da sociedade civil, Sr. Presidente do Conselho de Cabo Verde, Sr. Diretor do Escritório da FAO junto da CPLP em Portugal, Sra. Moderadora, Srs. Representantes dos mecanismos da sociedade civil, dos mecanismos das universidades, dos mecanismos do setor privado e creio que dos parlamentares não estarão ainda. É um prazer estar aqui em nome da Sra. Secretária Executiva, que por razões talvez próximas daquelas que o Diretor-Geral da FAO tem, ainda não chegou a Cabo Verde, ela chegará amanhã, mas vocês conseguiram estar aqui, isso é muito bom. Significa que no quadro das 7.000 e tal pessoas que foram afetadas pelo cancelamento dos voos, vocês sobreviveram. E isso é interessante porque têm sobrevivido também a um quadro que me parece particularmente difícil e exigente de trabalhar com a CPLP. Não é fácil. Eu sei porque estou lá há 11 anos e sou diretor de cooperação. Mas isso acaba por ser interessante porque de tudo o que foi dito até agora, se nós fizéssemos uma nuvem das palavras, temos participação, monitorização, coerência, articulação, riqueza, maturidade, amadurecimento, intersetorialidade e intercâmbios. Isto é extremamente interessante porque foi o que eu estive a falar com os Estados-membros estes últimos 2 dias da nossa agenda de trabalho, naquilo que diz respeito à coordenação global do sistema de cooperação da CPLP. Efetivamente, quando nós falamos destas matérias, e o Dr. Francisco Sarmento recordou que é importante ter memória histórica, devemos enquadrá-las naquilo que era a CPLP quando começámos a trabalhar esta matéria, qual era o quadro internacional de referência pelo qual a CPLP se regia e aquele que é o quadro internacional de referência hoje e o quadro da CPLP. Não é o mesmo, não sei se é melhor, se é pior, é diferente seguramente, mas a CPLP hoje tem uma visão estratégica que muito claramente, pelo menos no papel, se procura alinhar com aquilo que são as preocupações que à volta desta mesa foram debatidas e têm sido debatidas, como foi lembrado e bem, com maior intensidade a partir de 2009. E este trabalho é um trabalho que o Secretário Executivo gostaria de reconhecer. A Secretária Executiva pediu-me que vos transmitisse esta palavra de encorajamento e de confiança por todo o trabalho que tem sido feito. Nós recebemos as preocupações que nos são transmitidas por correio eletrónico, por cartas, por reuniões presenciais, por recados ao telefone, por internet. Sinais de fumo ainda não foi utilizado, mas acho que não estaremos em tempo de o perder. O problema que aqui nós temos como Secretariado Executivo é esse mesmo, é que nós somos um Secretariado Executivo, não somos uma Secretaria-Geral da CPLP. E isso é muito limitador da ação que podemos ter, que é invariavelmente interpretada em alguns contextos, algumas presidências, algumas reuniões, como um excesso de iniciativa. Nós devemos, tanto quanto nos é outorgado pelos estatutos da CPLP, executar aquilo que são o conjunto das deliberações dos órgãos superiores. Para o bem mais do que para o mal, acho eu. Felizmente o CONSAN não é um órgão da CPLP e, portanto, pode continuar a traduzir o clamor daquilo que têm sido as suas declarações para uma agenda e para uma arena de política que merece seguramente um debate continuado. Mas não sendo um órgão da CPLP, é talvez a primeira estrutura não da organização que viu reconhecida a importância da sua agenda e a forma como a aborda, tendo sido isso traduzido numa declaração específica da Conferência de Chefes de Estado em Dili em 2014, que coloca este tema na agenda de forma permanente até 2025. Bom, isso há de ter algum tipo de valor, a interpretação que eu posso daqui retirar. Mas o valor que é reconhecido nas palavras e nos documentos, como foi bem lembrado, necessita de alguma forma de ser consubstanciado e de ser trabalhado com outro tipo de valores, que são os valores do dia-a-dia e que nos levam a conseguir implementar questões tão práticas como foram já aqui recordadas, a tal comida de verdade, por exemplo, ou o tal vinho. Eu achei interessante essa, eu sou adepto do vinho e enfim, acho que faz falta nas reuniões da CPLP talvez conseguíssemos umas deliberações mais efetivas e interessantes. Portanto, se calhar um bom vinho do fogo aqui na Ilha do Sal é capaz de nos ajudar, um chão de cima talvez, seria interessante. Mas brincadeiras à parte, porque estamos numa reunião que é séria, desculpem, eu procuro descontrair muitas vezes para me sentir à vontade depois de passar e transmitir algumas mensagens que acho que são verdadeiramente sérias. Nós, como Secretariado Executivo, por melhor que seja a vontade e a capacidade que temos de atuar nestas matérias, estamos extremamente constrangidos com as limitações que nos são dadas pela nossa capacidade estatutária de intervir, como, por outro lado, por mais que gostássemos de atender alguns dos clamores que, nomeadamente, o mecanismo da sociedade civil nos transmite, nem sempre o podemos fazer.
esses constrangimentos não são fáceis de ultrapassar. Não é falta de vontade de atuar, nem muito menos menor atenção ao trabalho valoroso que o mecanismo da sociedade civil tem feito. Não gostaria de recordar, de voltar a dizer aquilo que o Francisco já disse, mas eu acho que a justiça deve ser colocada em cima da mesa, e é da mais elementar justiça que se faça esse reconhecimento ao trabalho do mecanismo da sociedade civil, pela agenda importante que trouxe para a nossa comunidade e pela forma como, invariavelmente, nos recorda dos compromissos e do atraso em que eles, por vezes, se encontram. E estes atrasos são sensíveis, não são de menos importância. Mas, tal como a FAO, penso que tu disseste, aquilo que é bom acaba depressa, não é? Muitas coisas da vida, infelizmente eu espero que não seja assim com o escritório da FAO em Lisboa, a quem gostaríamos também de agradecer todo o impulso e todo o trabalho que tem feito e que nos bate à porta recordando uma série de compromissos. Não encontra muitas vezes a cara mais bem disposta, eu reconheço isso, não é fácil, mas posso garantir que tentamos fazer o melhor possível para que, de alguma forma, a carta seja entregue a quem de direito. Mas quem lê estas cartas são os senhores ministros, e os senhores ministros vão estar perante vós na reunião de segunda-feira, e os senhores ministros comprometeram-se com algumas questões que nos parecem absolutamente sensíveis. A questão dos recursos, não há como fugir desta realidade. Sem recursos nós não vamos conseguir fazer milagres, como disse o Francisco. Eu não acredito em milagres, peço-vos desculpa, não sou um homem crente, acredito nas pessoas, no meu ser semelhante, no ser humano, mas não acredito em milagres. E creio verdadeiramente que na próxima reunião do Conselho deveria ser tentada pelo menos uma aproximação junto dos senhores ministros da tutela. E eu falo dos ministros da tutela, já tive esta conversa com o Francisco, o que seria o ideal era que numa próxima reunião do Conselho nós não tivéssemos os ministros da tutela, mas os senhores presidentes de todos os conselhos de segurança alimentar, porque isso significaria que as tais articulações que vocês falam, os tais amadurecimentos, as tais intersetorialidades teriam sido verdadeiramente conseguidos, e os presidentes do Conselho trariam aqui algo que o Francisco recordou e que eu na CPLP não me canso de trabalhar, que é o tema da intersetorialidade. Permitam-me que faça um pequeno parênteses, talvez não é tanto coçarmos o nosso umbigo, mas a CPLP neste momento está a reenquadrar o seu ecossistema da cooperação justamente para responder a esta temática da intersetorialidade. A reunião destes últimos 2 dias é justamente uma prova disso mesmo. As áreas técnicas da CPLP, nos quais a temática da segurança alimentar e nutricional é paradigmática, até porque é das que avanços mais sensíveis apresenta, não pode continuar desligada, ou se quisermos ver ao contrário, os pontos focais de cooperação da CPLP, a estrutura que acompanha a matéria da cooperação, não pode continuar desligada daquilo que são as deliberações e os debates que as áreas setoriais vão aprovando em todos os setores, e a CPLP organiza-se por reuniões ministeriais setoriais em todas as áreas, muitas delas que pela sua vertente acabam por ter ligações diretas com o tema que aqui trabalham. E eu gostaria, permitam-me também que vos desafie para isso, que em próximas reuniões dos ministros da Saúde, dos ministros do Ambiente, dos ministros da Educação, Ciência e Tecnologia, e o mecanismo das universidades já teve, dos ministros da Educação, eu sei que o mecanismo tentou estar numa reunião recente que teve lugar no Brasil, mas isso não foi possível. Mas gostaria, francamente, que a coordenação com estas áreas setoriais prosseguisse de forma intensa, porque provavelmente aí, e de forma solidária e conjunta, se conseguiram encontrar recursos que a área estratégica da CPLP, que comanda os destinos da organização, não tem. É terrível quando vocês me passam a palavra, porque eu não me consigo calar, não é? E vou fazer aqui um esforço de contrição só para elogiar aquilo que me parece ser um exercício absolutamente fundamental e que, mais uma vez, revela, como dizia o Francisco, o grau de maturidade dos debates aqui à volta da mesa. Para nós podermos programar, planear de forma mais eficaz, é evidente que temos que fazer uma monitorização. E essa monitorização falha em muitas áreas da CPLP, de forma geral, e, portanto, provavelmente, quando se fala do futuro, quando se tenta falar de sustentabilidade, não temos dados concretos para perceber se as propostas que estão em cima da mesa, efetivamente, vão ao encontro das necessidades que foram debatidas e consensualizadas entre todos os representantes dos Estados-membros. E, portanto, parece-me de alcance muitíssimo significante a ação que o mecanismo propôs e, em boa hora, conseguiu juntar vários parceiros, que terá uma tradução mais
do ponto de vista da visibilidade, iria eu na próxima reunião do Conselho Mundial de Segurança Alimentar em outubro próximo, mas por favor utilizem este exercício não apenas para vosso benefício e proveito, mas eventualmente para tentar com as outras áreas setoriais também estimulá-los a fazer. Porque admito que estas consultas setoriais que procuraram desenvolver em termos nacionais e depois traduzi-las no contexto regional possam ser enriquecidas com exercícios semelhantes na área da saúde, na área da educação, na área da ciência e tecnologia, na área do ambiente, na área do turismo até, porque esses dados são importantes não apenas para aquilo que vocês pretendem traduzir no espaço específico da agricultura familiar e do direito humano à alimentação adequada, mas também para algo muito mais importante, que é a forma como a CPLP apresenta, se quiserem, à Comissão Estatística das Nações Unidas, os avanços que vão sendo realizados no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para isso mesmo, eu gostaria também de vos deixar uma palavra de algum estímulo para trabalharem de forma crescente com as autoridades estatísticas dos Estados-membros da CPLP. A monitorização faz-se com dados que estão em fontes oficiais, faz-se com entrevistas que são levantadas junto de atores-chave, faz-se com muitas metodologias, mas não podem dispensar de forma alguma aquilo que são os dados consolidados e que representam as fontes oficiais oriundas das autoridades estatísticas nacionais. E dar-vos uma boa notícia: a CPLP está relativamente bem avançada naquilo que é a definição de um corpo comum de estatísticas para os indicadores de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquilo que é comum a todos os Estados-membros, não os individuais, porque aí, como sabem, a Comissão Estatística dá a liberdade a que cada país identifique aqueles que se associam de forma mais clara com o seu processo de desenvolvimento, mas no âmbito da CPLP, as autoridades estatísticas nacionais estão a trabalhar sob coordenação, neste caso até facilita, porque é o Instituto Nacional de Estatística em Portugal e como o mecanismo tem o secretariado em Portugal, o diálogo fica mais fácil. Está a coordenar a rede de todas as autoridades estatísticas da CPLP para... Sim, eu já me calo. Mas vocês convidaram-me, agora têm que me ouvir, peço-vos desculpa. Eu também vos ouço, portanto... As autoridades estatísticas da CPLP estão a definir uma base de dados comuns. Eu quero-vos dizer isto, que é uma boa notícia, porque no Instituto Nacional de Estatística, em dezembro último, foi feita uma primeira reunião que vem no seguimento da 7ª Conferência Estatística realizada em São Tomé e, mais recentemente, no âmbito daquilo que é a reunião que teve lugar em Genebra de preparação destes indicadores. Isto para vos dizer o seguinte: a monitorização custa dinheiro também. A monitorização não é fácil. As autoridades estatísticas têm recursos da CPLP aplicados para esse fim. Aproveitem-nos. Façam isso também com outras áreas setoriais onde esses recursos estão disponíveis e sejam, enfim, proativos na busca desses recursos onde eles já estão alocados, para tentarem também que aquilo que são as vossas atividades e as vossas necessidades possam ser supridas por via indireta. Do nosso lado, para concluir, Aguinaldo, não te assustes, apenas transmitir-vos uma palavra, enfim, de encorajamento e dizer-vos que do lado do Secretariado Executivo continuarão a ter uma porta aberta. Podemos não responder logo, podemos não conseguir responder, mas mais tarde ou mais cedo terão, enfim, enquanto eu for designado, terão-me aqui à mesa para partilhar convosco estes meus desencantos, estas minhas observações, esperando que deste diálogo possamos ter uma visão enquadrada entre aquilo que são as vossas necessidades e aquilo que são as capacidades instaladas para prosseguirmos nesta agenda tão rica. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor diretor da cooperação da CPLP, excelentíssimo senhor representante da FAO CPLP Lisboa, excelentíssimos senhores e representantes do mecanismo da sociedade civil, das universidades e todos os mecanismos aqui presentes, e distintos convidados. Boa tarde a todos. Ora, cabe a mim fazer o uso da palavra nesta sessão de encerramento. Nessa sessão de encerramento sobre o Fórum de Soberania Alimentar das Organizações da Sociedade Civil. Permitam-me apresentar, em nome do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, os nossos agradecimentos ao Mecanismo da Sociedade Civil da Convenção CPLP, à FAO e ao Secretariado Executivo da CPLP pelo apoio e a todos os técnicos envolvidos na organização deste fórum.
e acho que pelas recomendações do Aguinaldo, ponto focal de Cabo Verde, do mecanismo da sociedade civil, vimos o extenso trabalho que tem feito o mecanismo da sociedade civil, trabalho muito árduo, e isso serve-nos para encorajar aos outros mecanismos da Constituição CPLP a seguir o exemplo do mecanismo. Acho que todos reconhecem o importante papel do mecanismo da sociedade civil na garantia da segurança alimentar nos diferentes Estados-membros, e isso é um louvor, porque o mecanismo da sociedade civil tem contribuído para a inserção da segurança alimentar na agenda pública nos Estados-membros, e isso nos últimos anos tem crescido. Acho que todos aqui que falaram destacaram a maturidade do mecanismo da sociedade civil, e isso para a implementação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar. O Aguinaldo destacou a questão da agroecologia e o do direito das mulheres rurais. Isso é fundamental. Nós sabemos que a insegurança alimentar atinge a maior proporção às mulheres, em Cabo Verde sobretudo. As mulheres, sobretudo as mulheres chefes das famílias, elas são mais atingidas para a insegurança alimentar. Este ano a questão é muito ainda mais preocupante pela questão da seca e o mau ano agrícola que nós temos sofrido, e que estamos a trabalhar duramente para mitigar a questão da seca junto das famílias, sobretudo as famílias agrícolas. Então, como eu digo, esses trabalhos, essas recomendações do mecanismo, nós encorajamos ainda a trabalhar muito mais, que traga maiores subsídios, que serva para a segurança alimentar e a implementação das políticas dos diferentes Estados-membros. E também o mecanismo tem feito um trabalho que também ajuda na governança da segurança alimentar. Nós sabemos que a maioria dos Estados-membros já tem o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, mas muitos não funcionam de forma adequada. E acho que esse exemplo do mecanismo da Constituição CPLP pode trazer para a nossa representação da sociedade civil a nível local. E como o objetivo, nós sabemos ainda que a nível dos diferentes Estados-membros a questão da insegurança alimentar ainda é preocupante. O grande objetivo da estratégia da segurança alimentar e da exame CPLP só pode ser atingida com o esforço de todos os mecanismos, tanto da sociedade civil, do setor privado e das universidades, que têm um papel muito importante na implementação e no monitoramento das políticas de segurança alimentar a nível local. Infelizmente, muitos Estados-membros sofrem com a questão da carência alimentar. Em Cabo Verde, mais de 52% das crianças menores de 5 anos sofrem de anemia. Então, o desafio de todos na implementação, no seguimento das políticas locais. Então, isso constitui um entrave para o desenvolvimento nos diferentes Estados-membros. E, recentemente, no nosso país foi aprovado a lei sobre o direito humano à alimentação adequada. Isso é uma conquista muito importante, mas isso também lança um novo desafio, sobretudo aos mecanismos sobre a questão da implementação e seguimento dessa lei. Então, a sociedade civil tem um papel muito importante na implementação dessa lei. Por quê? Porque a segurança alimentar é um tema complexo, cada dia mais. Nós estamos a sofrer, não só em Cabo Verde, a maioria dos Estados-membros, para além da questão da insegurança alimentar, da malnutrição, também estamos a sofrer com a questão do excesso de peso e a obesidade, o chamado duplo fardo da malnutrição. Então, nós temos que implementar políticas. Quando se falou da agricultura familiar, os produtos locais, é muito importante, né, para nivelar essas questões. Então, temos que todos pensar nisso. Então, é muito importante a aproximação de todos os atores aqui presentes. Acho que
a participação de todos aqui na mesa, onde conseguimos reunir os mecanismos da universidade, da sociedade civil, do setor privado, é muito importante a nível do governo também. E isso nos ajuda a debelar a questão da insegurança alimentar, sobretudo no mundo rural. Então, como para ela não me chamar a atenção, permitam-me terminar agradecendo a todos e a todas, ao mecanismo da sociedade civil pelo convite, pela disponibilidade de partilhar conosco o vosso saber e experiência, o secretariado executivo da CPLP, a FAO, e os demais parceiros da cooperação pela assistência que vem proporcionada ao nosso país, à Consan CPLP também, para a participação de todos aqui, e bem como os serviços técnicos também que têm trabalhado arduamente para a realização desse evento aqui na Ilha do Sal. Vamos todos dar as mãos para a melhoria da situação da segurança alimentar nos Estados-membros. Muito obrigado e um bom trabalho.